Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu não vejo nenhum problema em quem tenha algum tipo de preferência com relação à vestimenta. É perfeitamente legítimo que alguém prefira pregar de terno ou que prefira um tipo de vestuário específico, mais formal para um ambiente de culto. Eu acredito que isso é uma preferência elogiável e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. O que não me parece legítimo é quando a minha preferência serve para mim como um instrumento para querer descredibilizar os outros. E é o que acontece na fala do pastor que a gente está analisando aqui na enquete. Sim, sim, sim. Nós ouvimos aqui muitos ouvintes dizendo: eu acho que não é muito apropriado. Ok, acho que esse tipo de opinião, ela está sustentada em uma preferência por vezes cultural, não é? Havia um tempo em que homens iam para a igreja com bengalas, com chapéu, não é? Houve esse tempo, inclusive no Brasil, onde igrejas tradicionais eram frequentadas por homens que usavam chapéu, não é? Deixavam o chapéu na porta da igreja e depois iam embora. Nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres vão de chapéu para dentro do culto, não é? Mas aqui no Brasil nós não temos esse costume. Então, esse tipo de preferência com relação ao vestuário carrega uma forte carga cultural. Então, assim, que alguém tenha preferências, predileções por um determinado vestuário, por um determinado dress code, eu não vejo nenhum problema. O que eu acho problemático é usar uma preferência pessoal para querer classificar alguém como profanador do templo. Aí é problemático. E por quê? Porque além de não ter nenhuma base nas escrituras, porque a escritura, ela nos convoca a nos vestirmos com certas virtudes. Modéstia. Então, por exemplo, vamos lá. Tem gente que não coloca a blusa do time para poder ir para a igreja, mas não tem modéstia na maneira como se veste. E aqui, quando eu falo de modéstia, eu não estou falando só no que diz respeito à sexualidade, não. Tá? Alguém que se veste de maneira imprópria, sem pudor. Mas, por vezes, também a modéstia se revela em uma ostentação excessiva de roupa de luxo. Isso também cabe no conceito de modéstia. Verifiquem quando a Bíblia trata de modéstia e você perceberá que os ensinamentos bíblicos com relação a essa virtude não estão relacionados apenas à luxúria, mas também está relacionado à ostentação. Então, assim, não, tem que ter terno e gravata, mas o indivíduo usa uma gravata que poderia sustentar uma família. E aí? E aí a gente não discute? Isso não profana o templo? Não é? O relógio do indivíduo resolveria aí um ano de uma família, um ano inteiro. Ele conseguiria, através do custo do relógio dele, sustentar uma família durante um ano inteiro. E aí? Isso não profana o templo. O que profana o templo é a camisa da seleção brasileira. Então, gente, se a gente for discutir o que profana e o que não profana, nós temos problemas muito piores para poder tratar. Problemas relacionados, inclusive, à dignidade de muitos dos nossos irmãos que não são recuperadas pelos recursos que nós dispomos como comunidade dentro da igreja. Então, esse é um ponto muito importante aqui. E isso, inclusive, abre para mim uma oportunidade de discutir o quanto que, quando o pastor usa a sua preferência pessoal como termômetro, como critério para balizar a espiritualidade do outro, isso é uma manifestação de um problema sério que Jesus teve que lidar. E que problema é esse? Confundir costume com doutrina. Confundir tradição humana com sã doutrina. Isso é um problema muito sério. Porque tem gente que defende os seus próprios costumes como se estivessem defendendo uma doutrina bíblica. E por que Jesus teve que lidar com isso? Porque Jesus teve que enfrentar os fariseus justamente nesse problema. A religiosidade farisaica confundia tradição humana com tradição divina, com mandamento divino, melhor dizendo. Então, quando eu ouço a fala desse pastor, que é o pastor Israel, que nós estamos aqui analisando na enquete, eu vejo o espírito do farisaísmo. Eu vejo justamente a manifestação dessa confusão entre o que pertence a uma tradição humana e o que pertence ao mandamento divino.
Se eu não sei distinguir aquilo que vem do homem e aquilo que vem de Deus, eu vou acabar cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, as mesmas inadequações que os fariseus cometiam naquele período. Então, para finalizar aqui, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente, eu não vejo nenhum problema que uma pessoa tenha uma preferência com relação a um vestuário. Meu problema é que uma pessoa utilize a sua preferência ou para se sentir mais santo ou para condenar a espiritualidade alheia. Fazer isso é tão pecaminoso e tão irreverente quanto alguém que vai diante de Deus de qualquer jeito.